Olha, eu me apaixonei pela Karina desde que ela começou a trabalhar com a gente ali na firma. A beleza dela, e não era só a beleza, o jeito dela, sabe, aquela delicadeza, aquela educação, aquele jeitinho assim, todo feminino. Ela todinha simplesmente me arrebatou. Olha, se eu fechar os olhos, eu acho que lembro em detalhes do momento em que o nosso gerente entrou pela porta da nossa sala, acompanhado daquela princesa. Pediu a atenção de todo mundo, nos apresentou a menina, disse que ela estava integrando a equipe a partir daquele dia e que era para a gente dar todo o apoio, para que ela conseguisse se adaptar bem. Olha que menina bonita. Não precisava nem pedir para a gente dar todo o apoio. Enquanto o gerente falava, eu ficava olhando para ela, feito bobo, não sei explicar, mas me bateu uma sensação tão boa, uma impressão de que alguma coisa poderia acontecer entre nós. E isso já no primeiro dia, hein? Sabe, eu senti coisas que há muito tempo não sentia. Aliás, acho até que me apaixonei desde aquele primeiro dia. Foi olhar pro rostinho dela e já cair de amores pela Karina. Desde que ela chegou, desde que a gente se cumprimentou, só de sentir o toque daquela mãozinha delicada, chegou a me dar um arrepio. Era uma mãozinha assim tão fininha, tão feminina. Antes mesmo de ela se aproximar de mim, para me cumprimentar, eu já sentia aquele cheirinho gostoso no ar, aquele perfume. O sorriso dela era simplesmente o mais lindo que eu já tinha visto. E o fato é que com o passar dos dias, aquele encantamento inicial foi aumentando, até que eu percebi. Estava gostando dela de verdade, embora nem bem a conhecesse ainda. Éramos uma equipe de 10 pessoas ali no setor, e pelo fato de trabalharmos na mesma sala, assim tão próximos um do outro, de estarmos sempre em contato direto, mesmo que falando de assuntos profissionais, no fim, foi inevitável eu acabar me apaixonando. E como poderia não me apaixonar? Depois de algum tempo, eu já sabia algumas coisas sobre a vida dela, inclusive que não tinha namorado. E isso, é claro, me deixou tão feliz, tão cheio de esperança. Sempre que a gente conversava, eu sentia aquela coisa gostosa assim, no ar. Quer dizer, podia de repente ser impressão minha. Até porque quando está apaixonado, a gente às vezes fantasia demais, né? Enxerga coisas que não existem. Mesmo assim, fiquei com o coração cheio de esperança de que ela pudesse aceitar o meu convite, caso eu a chamasse para sair. Até que um dia, depois de tanto ensaiar, criei coragem e a convidei. Lembro que a gente estava ali conversando, até que pelas tantas, falei que estava pensando em sair para tomar alguma coisa. E, como quem não quer nada, convidei. Ela ficou olhando assim para mim, no princípio meio hesitante. Até que falou: tá aí, você quer saber? Acho que vai ser uma boa. Faz tanto tempo que eu não saio. Tô precisando me distrair um pouco, sabia? Quer saber? Aceito o seu convite. Olha, eu nem acreditei quando ela falou que aceitava. E o melhor de tudo é que iríamos só nós dois. Para encurtar a conversa, para minha alegria, acabou rolando até um beijo, já durante esse nosso primeiro passeio. Depois de muita conversa, alguns canecos de chopp, quer dizer, apenas eu tomei o chopp, né? Porque ela tomou um suco.
De qualquer maneira, tomei a iniciativa e me aproximei a uma certa altura, porque percebi que de repente podia rolar. E não é que acabou rolando. Foi a melhor coisa que já tinha me acontecido na vida. Aquele nosso primeiro beijo. Depois do beijo, inclusive, e eu percebi que ela ficou meio sem jeito. Na hora, ela chegou a retribuir. Não se afastou, mas ficou meio encabulada depois. Olhou assim pro relógio e falou que estava na hora dela, que a mãe dela já devia estar esperando, preocupada. Confesso que eu fiquei até meio frustrado, mas fazer o quê? Pelo menos o nosso primeiro beijo tinha acontecido. Eu até queria levá-la para casa, cheguei a oferecer carona, mas ela falou que não precisava, queria de ônibus mesmo, embora. Antes de ir, ela ainda pediu que eu não comentasse nada com ninguém lá na empresa sobre aquele beijo, porque não queria que o pessoal ficasse, comentando, fazendo uma ideia errada. Até porque também tinha medo que acabasse parando no ouvido do gerente. De repente ele, não gostasse, implicasse e acabasse dando algum problema para ela. Na verdade, para nós dois. Enfim. Falei que ela podia seguir tranquila, que eu não iria comentar com ninguém. Olha, foi só um beijo. Nada mais do que apenas um beijo. Mas eu me senti nos céus aquela noite. Só de lembrar daquele beijo que a gente tinha trocado. Ah, meu Deus, que boquinha macia. Que boquinha gostosa de beijar. Foi o melhor beijo de toda a minha vida. E se havia alguma dúvida de que eu já estava apaixonado, nessas alturas ela caiu por terra. Eu só fiquei lamentando por uma coisa. Não me declarei. Porque depois eu comecei a pensar, puxa, por que não aproveitei e já falei do que eu sinto? Não falei dos meus sentimentos. Na verdade, ela nem me deu tempo, porque logo depois do beijo, ela já ficou encabulada, falou que precisava ir embora. Só que mesmo assim, eu devia ter aproveitado a oportunidade. Só que não me declarei. Eu queria que ela soubesse que eu estava apaixonado. Que aquele beijo não tinha acontecido só por acontecer. Que eu não estava ali só querendo aproveitar a oportunidade. Só que infelizmente não deu. Porque, repito, ela precisava voltar para casa. Só que algo aqui dentro de mim me dizia que eu ainda teria outra chance para fazer isso. O problema foi que, na semana seguinte, eu a convidei para sairmos outra vez, mas ela falou que não podia, que tinha lá um compromisso, e eu até disse que a gente podia deixar para outra semana, então, mas ela fez uma carinha assim de que não ia rolar. Olha, deu para sentir que ele estava apenas dando uma desculpa para não aceitar aquele meu novo convite. Como se, talvez estivesse arrependida por aquele beijo. Sabe, a impressão que dava é de que ele estava fugindo de mim. Fiquei com a maior cara de tacho do mundo, principalmente porque levei aquele fora bem no momento em que uma outra colega chegou ali perto da gente. Ela naturalmente escutou a nossa conversa. Eu fazendo o convite para a gente sair. E essa colega escutou. E escutou inclusive a recusa dela. Chegou a olhar para mim assim com uma certa pena até, porque viu que eu fiquei constrangido. Aliás, fiquei ainda mais constrangido justamente porque ela estava ali e tinha ouvido tudo. Eu só não imaginava que depois daquele acontecimento, esta mesma colega viesse conversar comigo. Falou que tinha
falado com a Karina, que ela tinha lhe contado que tínhamos saído para tomar um chopp na sexta-feira anterior e que tinha rolado inclusive um beijo. Lembro que eu falei, até com uma certa surpresa: ela te contou do beijo também? Contou. Escuta, Alessandro, posso te dar uma dica? Pelo menos foi a impressão que eu fiquei, sabe? A Karina, ela não parece ser do tipo de garota que fica com o rapaz só por ficar. Eu acho, veja bem, é só o que eu acho, mas pelo que a gente conversou, sei lá, ela me dá a impressão de ser assim, uma garota séria. Sabe, daquele tipo que não fica só por ficar. Por isso, se a sua intenção for só levá-la pra cama, sinto em te dizer que não vai rolar. Pelo menos foi a impressão que ela me deu. Mas eu não quero só isso dela. Pelo contrário, comigo é coisa séria. Eu tô gostando dela de verdade. Tá falando sério? Bom, então conversa com ela, abre o coração. Ela também me falou que gosta de surpresas. Por que você não arma alguma coisa? Sei lá. Mas como assim? Então, compra um buquê de flores. Quem sabe faça uma declaração assim, mais formal. Quem sabe tem público. Garanto que ela vai amar. Pelo menos foi a impressão que eu tive, de que ela é uma garota assim bem romântica. E quer saber? Se alguém fizesse alguma coisa desse tipo assim pra mim, eu iria adorar. Sabe, de certo modo, a Ângela deu a entender que a Karina queria ter algo sério comigo. Não falou com todas as letras, mas pelo que ela disse, me deu a entender que, segundo ela, as duas tinham conversado e a outra tinha falado que a gente tinha saído. Até do beijo ela chegou a contar. Mas que não tinha sentido muita firmeza em mim. Pensou que eu estivesse apenas tentando curtir uma aventura, tirar uma casquinha. Qual é a conclusão que eu tirei de tudo isso? Que ela não tinha aceitado aquele meu segundo convite por causa disso. Porque não tinha sentido firmeza em mim. Porque achava que eu só estava me aproximando para aproveitar a situação. Olha, juro por Deus, a minha intenção não era levá-las para a cama. Juro que eu queria namorá-la. Mais do que isso, eu já tinha quase certeza, apesar do pouco que a gente se conhecia, de que ela poderia em muito pouco tempo se transformar naquela mulher que eu queria para ficar a vida toda comigo. Por isso cheguei a ficar até meio fora do ar com as coisas que a Ângela tinha me contado. Será que a Karina estava mesmo querendo alguma coisa séria comigo? Ah, como eu queria que isso fosse verdade. Apaixonado do jeito que eu estava, era tudo o que eu mais queria na vida. Namorar, até casar. Quem sabe ter uma família. Sabe, eu também fiquei pensando muito naquela outra coisa que a Ângela me disse. Que eu deveria surpreender a Karina. Mandar flores, por exemplo. Quem sabe até fazer um pedido de namoro assim mais formal, em público. Se bem que para isso, não sei se eu teria coragem. Um carro de som, por exemplo. Eu sei que já é uma coisa meio fora de moda, mas se a pessoa romântica, só que tímido do jeito que eu era, eu acho que não teria coragem. Enfim, eu podia simplesmente ter a convidado para sairmos outra vez, para a gente poder conversar, para que eu tivesse a oportunidade de falar do que eu sentia. Mas aí pensei muito naquilo que a Ângela me contou, amadureci a ideia e um dia resolvi passar numa floricultura
antes de ir para a empresa. Encomendei um arranjo de flores bem lindo. Escrevi um cartãozinho, assim, bem romântico, todo apaixonado, e pedi que o pessoal entregasse lá na firma. Até porque eu queria estar presente no momento em que ela recebesse aquele arranjo. Queria ver a carinha dela, a carinha que ela ia fazer quando recebesse aquelas flores. Eu tinha certeza que ela ia adorar. Qual é a mulher que não se derrete quando recebe flores? Principalmente junto de uma declaração tão bonita, igual àquela que eu tinha escrito naquele cartão. Eu tinha certeza que ela ia amar. Quem sabe até se derretesse toda e se atirasse nos meus braços tão logo lesse o meu nome ali naquele cartão. Ou então quando eu a pedisse em namoro. Lembro que eram 11 horas da manhã, quando a recepcionista ligou para o ramal da Karina para avisar que tinha uma encomenda para ela lá na recepção. Dali da minha mesa, eu fiquei só observando. Ela então foi até a recepção, naturalmente sem suspeitar do que eu tinha aprontado. Até que pelas tantas, voltou com aquele buquê nas mãos. Sabe aquela carinha de surpresa? Todo mundo ficou em polvorosa, querendo saber quem tinha lhe mandado aquele arranjo. Teve uma, inclusive, que chegou a perguntar se ela estava de namorado novo. Enquanto isso, eu fiquei ali no meu canto, bem quieto, tremendo dos pés à cabeça, só esperando pelo desenrolar daquele episódio, só pensando na reação dela quando lesse o cartão. Será que ela realmente ia gostar? Será que ela ia chorar? Porque tem mulher que inclusive chora pela emoção. Eu acho que só a Ângela suspeitou que fosse coisa minha, porque eu notei que a certa altura ela olhou assim para mim e chegou a sorrir, sabe? Aquele sorrisinho assim malicioso, como quem diz: isso é coisa tua. E o melhor é que era mesmo. De repente, vi que ela estava tirando o cartãozinho do envelope e começou a ler. E não demorou muito para que ela olhasse na minha direção. Deve ter visto o meu nome lá do fim daquela declaração de amor. Bom, meu coração, que já estava disparado, quase saltou do peito nessa hora. Até porque, além de olhar assim para mim, ela também pronunciou o meu nome. Talvez tenha feito isso até de um modo inconsciente, no calor da surpresa. Mas todo mundo escutou. E é claro, ficou todo mundo olhando para mim na mesma hora. Eu devo ter ficado vermelho. Juro, não era a minha intenção conversar com ela ali diante daquele pessoal todo. Na verdade, eu queria chamá-la para a gente ir a algum lugar e só então eu explicar tudo aquilo que estava sentindo. Pedi-lhe namoro. Só que aí, no impulso, perguntei se ela tinha gostado das flores. Ela só balançou a cabeça, dando a entender que sim, que tinha gostado. Eu então levantei da cadeira e me aproximei da mesa dela. E já fui perguntando: e do cartão? Você gostou das coisas que eu escrevi no cartão? Imaginem a cena. Nessas alturas, devia ter o quê? Umas 7, 8 pessoas ali na sala. Todo mundo em silêncio, olhando para nós dois. Eu fiz aquela pergunta, só que ela não respondeu. Continuou me olhando em silêncio.
E nessa hora, eu tive uma sensação, não sei, eu estava tão confiante, mas ao mesmo tempo com tanto medo. E repito, todo mundo tinha parado o serviço para olhar o desenrolar daquela cena, que parecia mais uma cena de novela. Sabe aquele suspense, aquela... Diante do silêncio dela, que não respondia, eu insisti. Me disseram que você gosta de surpresas, por isso que eu decidi te comprar essas flores e te fazer essa declaração. Sabe, Karina, desde aquela sexta-feira, quando a gente saiu, que ela, no entanto, nem me deixou terminar a frase. E até de um modo assim, meio seco, me interrompeu. Alessandro, eu acho melhor a gente conversar no intervalo do almoço, tá bom? Você tá expondo a gente, olha só, tá todo mundo olhando. Sabe, eu percebi que ela tinha ficado irritada. A gente percebe pelo modo como uma pessoa fala. O fato é que o clima pesou. Eu estava me declarando para ela, ali, na frente de todo mundo. E isso que eu sempre fui tímido, sempre fui um cara muito encabulado, mas... E o pior de tudo é que pela reação que ela teve, a não ser que eu estivesse muito enganado, ela não me pareceu feliz. Ficou um clima tão ruim. Até porque todo mundo, depois da reação que ela teve, foi todo mundo disfarçando, assim, sabe? Sentando, olhando para o computador, enquanto eu fiquei ali meio encolhido naquele canto. Aliás, foi um clima, uma situação assim tão constrangedora, que ninguém fez comentário nenhum. Mesmo assim, eu podia sentir que estava todo mundo olhando para mim, assim, disfarçadamente. Faltava menos de uma hora para o intervalo do almoço. Mas aquela hora durou como se tivesse sido uma eternidade, pelo menos para mim. No fim, acabamos conversando ali na nossa sala mesmo. Assim que deu o horário, o pessoal foi saindo para o almoço, até que restamos apenas nós dois. Sabe, antes que eu falasse qualquer coisa, ela perguntou, nitidamente irritada, por que é que eu tinha feito aquilo tudo. Bom, se ela não tinha entendido até aquele momento, repetiu o que já tinha dito naquele primeiro momento. Meu Deus, será que você não vê que você expôs a gente aqui? Nós dois. Ficou todo mundo olhando pra gente. Por que não me falou isso em outro lugar? Sabe quando você perde completamente o rebolado? Meu Deus, eu estava tão entusiasmado. Eu estava tão cheio de esperança. Olha, eu fiquei tão sem jeito quando ela falou daquele jeito comigo. Sabe quando a pessoa não está só falando, ela está te chamando a atenção. Olha, se tivesse um buraco ali, eu enfiaria a minha cabeça para não passar aquela vergonha. O que eu podia fazer? Pedir desculpas, diz que não tinha sido minha intenção colocá-la naquela situação constrangedora, que só queria mesmo fazer uma surpresa. E depois confirmei tudo aquilo que já tinha dito no cartão. Estava apaixonado por ela, que tinha me encantado por ela desde o primeiro instante. Só que a reação que ela teve, não precisava nem dizer nada, viu? Só que mesmo assim ela falou, Alessandro, me desculpe, eu não quero te magoar, mas aquilo que aconteceu aquele dia não tem nada a ver. Aliás, nem era para ter acontecido.
Foi uma loucura que deu na minha cabeça. Quer saber? A culpa, na verdade, foi minha. Porque eu devia ter conversado com você depois. Ter pedido para você esquecer aquilo. Por favor, não fique zangado comigo. Mas é que, infelizmente, eu não posso corresponder a todo esse sentimento que você diz que tem por mim. A gente é colega de trabalho. Por favor, não vamos confundir as coisas, porque eu não quero que isso acabe prejudicando, não só a mim, mas a você também. Você entende? Ela ainda me perguntou se eu entendia. É claro que eu entendi. Não era o primeiro fora que eu levava na minha vida, mas com toda certeza foi o mais dolorido de todos. Ela falou aquilo, pediu desculpas mais uma vez, levantou da cadeira e saiu pela porta, dizendo que ia almoçar. As flores continuaram ali sobre a mesa dela, exatamente no mesmo lugar. Depois que ela saiu, eu devo ter permanecido na mesma posição durante não sei quanto tempo. Em pé, diante daquela mesa, olhando para o nada, sem conseguir mover um músculo. Foi, sem dúvida, o maior fora da minha vida. E para piorar, todos ali na empresa ficaram sabendo. A firma tinha mais de 50 funcionários. E repito, não teve um que não ficasse por dentro do episódio do dia. Quem sabe até da semana, do mês, quem sabe do ano todo. Eu sei que muita gente riu de mim pelas costas. Mas fazer o quê? Quando arrisca, a gente está sempre correndo o perigo de perder. Embora sempre exista a esperança de ganhar. Deu errado. Infelizmente deu errado para mim, e só Deus é que sabe o quanto deu. Foi desse modo que chegou ao fim aquilo que na verdade nem começou. Olha, não sei nem como consegui continuar trabalhando ali naquela empresa. Primeiro pela vergonha dos meus próprios colegas. E depois, porque sabe, só de olhar para ela, eu tentava não olhar. Só que às vezes era inevitável. Eu evitava o quanto podia, mas chegava uma hora que eu sentia meu coração sendo rasgado pelo meio. Pelo menos as flores parece que ela levou para casa. Pelo menos não jogou no lixo, do jeito que fez com os meus sentimentos e com a minha declaração. Mas quer saber, eu falo tudo isso, mas não há culpa. Que culpa tem uma pessoa de não gostar da gente? Por maior que seja o sentimento que eu tenho por ela. E de mais a mais, não posso obrigá-la a ser a minha namorada. Mas olha que pena, viu? Que pena que tudo terminou assim. Porque me apaixonei tanto por ela. Me encantei de um jeito. Essa menina me enfeitiçou de um modo. De um modo que eu seria capaz de tudo. De fazer qualquer coisa. Só para ter pelo menos a chance de tê-la como minha namorada e fazê-la a menina mais feliz desse mundo.